Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Arlete. Vamos dar início à nossa aula de ciências dessa semana? Na aula de hoje, nós já começamos fazendo uma pergunta: o que nos torna humanos? Existe alguma característica em nós, como seres vivos, que nos faz perceber que somos humanos? Então, é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Para início do nosso assunto, a gente vai ler um texto que fala sobre Sofia, tá? Quem é Sofia? Sofia é o primeiro robô do mundo a receber um título de cidadania. Num fato histórico, o Reino da Arábia Saudita concedeu oficialmente o primeiro título de cidadania a um robô. Desenvolvida em Hong Kong, Sofia possui um sistema de inteligência artificial capaz de aprender a expressar emoções como humanos. Expressar emoções é uma das maiores especialidades de Sofia. De acordo com a fabricante, o objetivo é criar máquinas mais inteligentes que os humanos, que possam aprender a criatividade, a empatia e a compaixão. 3 características humanas distintivas que devem ser interligadas à inteligência artificial para que robôs possam solucionar problemas muito complexos para os humanos resolverem. Eu quero viver e trabalhar com humanos, então eu preciso expressar emoções para compreender os humanos e construir uma ponte de confiança com as pessoas, disse a robô. Então, esse texto foi tirado da agência Globo, tá? E aqui a gente está vendo, que é uma reportagem na qual relata como que Sofia, um robô, pode ter recebido um título de cidadania se cidadão a gente está acostumado a entender como pessoa, como ser humano, Mas ela recebeu, porque ela foi programada para sentir emoções, ou pelo menos demonstrar as emoções que os seres humanos naturalmente as possuem. Então agora eu vou trazer alguns questionamentos para nós refletirmos sobre essa questão da Sofia, do robô Sofia, ser contemplado com um título que sempre é dado a um ser humano. Então a primeira pergunta é: que semelhanças a robô Sofia ela apresenta em relação ao ser humano? E quais diferenças, a Sofia pode ter? Então, semelhanças, a gente pode estar falando a aparência, Ela, pelo menos o rosto da Sofia, como vocês estão observando aí na imagem, lembra muito um rosto de humano. Outra semelhança é a capacidade que a Sofia tem de se comunicar verbalmente. Então, a Sofia fala, E ela tem uma inteligência, ainda que essa inteligência de Sofia seja artificial. E as diferenças, O que faz da Sofia diferente dos humanos? Decorrem do fato de que ela não é verdadeiramente uma pessoa, ela era uma máquina. Então, os materiais que compõem a Sofia não são os mesmos que compõem o nosso corpo. A dependência que a Sofia tem de energia elétrica. A Sofia precisa de manutenção, Entre outras diferenças que a gente encontra na Sofia, que nós, seres humanos, não temos essas características. Outro questionamento para a gente pensar um pouquinho. Será que o ser humano é mais semelhante a uma planta ou a um robô como a Sofia? O que vocês acham disso? Vamos pensar um pouquinho, Então, é óbvio que o ser humano, quanto a planta, são seres vivos. Então, se nós, que somos do reino animal, somos ser vivo e as plantas do reino vegetal também são seres vivos, então nós vamos encontrar mais semelhanças com elas do que com o robô. Porque tanto nós quanto as plantas, nós nascemos, nós crescemos, nós podemos nos reproduzir e nós podemos morrer. Mais uma perguntinha. O que diferencia as pessoas dos outros seres vivos? O que nos faz especial? O que nos faz diferente dos outros seres vivos quando a gente coloca que nós somos ser humano? Então,
o que a gente pode estar refletindo aí? Existe em nós, seres humanos, algumas capacidades que os outros seres vivos não têm, né? E essas outras capacidades, como o refletir, o pensar, o raciocinar, né? A capacidade de tomar decisões, é isso que faz com que nós sejamos especiais, nós tenhamos características que nos fazem bem diferente dos outros seres, né? Que existem. É principalmente a nossa capacidade de raciocínio, tá? Nós temos a razão, nós temos o raciocínio, coisa que os outros seres vivos não possuem. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão das características, né? Mas agora nós vamos falar sobre as características dos seres vivos de modo geral. Então, é muito simples para nós identificarmos o que é um ser vivo. Parece algo assim muito simples, né? Por exemplo, não é difícil a gente reconhecer que um gato é um ser vivo e uma calculadora não é, um sapato também não é, né? Mas os cientistas até hoje, eles falam que a característica principal é a questão da vida. Então eles refletem sobre isso, né? O que significa vida? Apesar dessas situações de reflexão, foram criados diversos estudos que nos ajudaram a conhecer características presentes em todos os seres vivos. Por exemplo, o metabolismo, a percepção e reação ao ambiente, o crescimento, a organização celular e a reprodução. Então, a partir de agora, nós vamos analisar um pouco dessas características que os seres vivos possuem. A primeira característica que vamos analisar é o metabolismo. Então, os seres vivos, eles mantêm-se vivos utilizando matéria e energia que captam do ambiente. Nesse processo que ocorre no interior do organismo, algumas substâncias elas são transformadas em outras. E é isso que a gente chama de metabolismo. Tá? Então, quando eu me alimento, quando eu respiro, quando eu tomo sol, acontece um processo dentro de mim que é receber, ingerir algumas substâncias, colocar dentro do meu organismo e o meu organismo transformá-la em outras. Então, o que está acontecendo dentro de mim? O metabolismo. A percepção. Né? O que é a percepção? É a capacidade de perceber estímulos do ambiente e reagir a eles. Então, isso aí também caracteriza a vida. Então, eu percebo o que acontece externamente ao meu corpo, eu tenho alguma reação quando algo, por exemplo, aqui você tem, né, uma paisagem. Então, quando você olha para essas plantas, são plantas no deserto do Atacama. Então, depois que chove, olha o que acontece, elas florescem, deixa tudo lilás. Resultado disso, quando as pessoas olham, as pessoas recebem um estímulo externo, então acha bonito, acha colorido, acha perfumado. Aí pode ser que algumas pessoas reajam achando o cheiro da flor gostoso, outras já podem, não gosto desse cheiro. Tudo isso aí é a maneira que nós percebemos e nós reagimos ao ambiente que está externo ao nosso corpo. O crescimento. Então, ao longo da vida, os seres vivos crescem. Esse crescimento é resultado da produção de diferentes substâncias pelo metabolismo. Então, aquilo que a gente falou lá no início, né? As substâncias que o metabolismo produz dentro de nós vai fazendo transformações do nosso corpo. E uma delas é fazer o nosso corpo crescer. Por isso que a gente fala assim, olha, a mamãe costuma falar, você está em fase de crescimento, você precisa se alimentar bem, você precisa tomar muita água. É porque se você que está em desenvolvimento, você se alimenta direitinho, aquelas substâncias que você está colocando dentro do teu organismo, o teu metabolismo vai transformar em outras substâncias boas. Então, você vai se tornar um adulto saudável. Se você faz o inverso, se você tem uma alimentação sem nutrientes, com muito açúcar, né, com poucas vitaminas, o que vai acontecer? O teu organismo vai receber
essa alimentação que não é boa vai transformar em outras substâncias que não vão ser boas para você e você não vai ser um adulto saudável. Então, por isso a importância de, durante o crescimento da gente, a gente priorizar a alimentação de qualidade. Nós seres vivos também, nós somos formados por células. Alguns seres vivos têm uma célula, outros seres vivos têm muito mais, né? Como nós humanos, nós temos muitas células. Só que nós vamos falar mais à frente um pouquinho sobre elas, então a gente não vai aprofundar. Outra característica nossa é a reprodução, que é a nossa capacidade de gerar um novo ser vivo semelhante a nós. Geralmente a partir de 1 ou 2 genitores, né? Existem alguns seres vivos que sozinho ele consegue se reproduzir. Já outros não, eles precisam de um parceiro ou parceira para acontecer o processo reprodutivo e ele gerar seres semelhantes a ele. Que interessante, não é, gente? Nós sabemos que existem seres vivos que podem se reproduzir sozinhos. Então, vamos entender um pouquinho essas diferenças aí sobre os modos de reproduzir? Então, desde que surgiu o primeiro ser vivo, há mais de 3,5 bilhões de anos, a vida se perpetuou até os dias atuais por meio da reprodução. Esse processo pode ocorrer basicamente de 2 formas, a assexuada e a sexuada. Então, vamos começar falando sobre a reprodução assexuada. Então, essa reprodução, nela, um indivíduo, né, então apenas um, ele é gerado a partir de uma única célula ou de uma parte de um único genitor. Em geral, esses organismos filhos são praticamente idênticos ao genitor. Muitas plantas, micro-organismos e alguns animais, eles se reproduzem assexuadamente. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de seres vivos que não precisam de parceiros para eles terem os seus filhotes, né, para eles se reproduzirem. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira figura, a figura A, brotos de bananeira, se desenvolvendo ao lado de uma planta-mãe. No cultivo da bananeira, um novo indivíduo brota da planta-mãe e é então replantado. Então surge o brotinho ali, ó, do lado da árvore da bananeira, sem ninguém ter plantado, sem ninguém ter feito nada. Então ele veio de onde? Ele veio, a origem do broto é a árvore mãe. Tá? Então a árvore mãe não precisou se juntar com uma outra árvore para ter o filhote. Ela sozinha fez esse processo de reprodução. Na figura B, a gente tem a hidra. Hidra é um animal de água doce. Ele parece uma plantinha, né? Mas não é. É um animal. Então, ele é um animal de água doce, com brotos, reproduzindo-se assexuadamente. Então, tá aí ele, ó. Ele não precisa se cruzar com outro animal. Sozinho ele se reproduz, tá? E na última imagem, a imagem C, nós temos as bactérias, usadas na produção de alguns tipos de queijo. Na reprodução, uma célula bacteriana, ela se divide e origina 2 células filhas. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma célula bacteriana ou um fungo, como esse exemplo aí do queijo, o que vai acontecer ali? A bactéria ela vai se reproduzindo. Então, uma bactéria produz 2 mães. Ela é a mãe, melhor dizendo, ela produz 2 filhas, né? A outra bactéria, mais 2. Aquelas 2 que surgiram vão desenvolver-se e vão produzir mais 2. E assim elas vão se multiplicando, sem necessidade de haver cruzamento. Elas sozinhas conseguem fazer essa reprodução. Existe também a reprodução sexuada. Então, o novo ser, ele é gerado pela união de 2 tipos de gameta, ou células sexuais. Então, não dá para haver uma reprodução sozinho. Nesse caso aí, o ser humano e outros seres vivos, eles dependem de um outro parceiro para conseguir fazer essa reprodução.
Na maioria dos casos, os gametas são produzidos por dois organismos genitores diferentes, que transmitem suas características para o novo ser. Em alguns casos, porém, um único genitor produz os dois tipos de gameta. É o nosso caso. As mulheres, elas produzem apenas um tipo de gameta. Que é, quando vocês estiverem estudando biologia, vocês vão ver que é o gameta X. Já os homens, eles produzem dois, o X e o Y, tá? Eles produzem os dois tipos. Mesmo assim, eles não têm capacidade de se reproduzir sozinhos, eles precisam da mulher. Então, muitos animais, plantas e fungos se reproduzem sexuadamente. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Na figura A, a gente tem um casal com filhos. Cada filho é originado pela união de um gameta produzido pela mãe com outro produzido pelo pai. E aí a gente tem os filhos, Na letra B, a gente tem uma plantação de alface. A maioria das hortaliças se desenvolve a partir de uma semente originada pela união de dois gametas. Se não tiver a união desses dois gametas, não vai acontecer a reprodução. E aí que entra a importância dos insetos. Os insetos nas plantações, eles levam, os gametas de um para o outro nos órgãos sexuais das plantas e fazem com que haja a reprodução. Na figura C, a gente tem um pão embolorado. Então, diversos fungos, como o bolor, que é esse que está bem aí no pão, eles realizam tanto a reprodução sexuada quanto assexuada. Então, eles têm os dois. Alguns se reproduzem sozinhos, como o exemplo lá de cima da bactéria que a gente falou, e outros precisam, de ter um segundo gameta para eles poderem fazer essa reprodução. Agora que a gente concluiu a nossa aulinha de hoje, eu vou deixar para vocês umas questões para que elas sejam resolvidas no seu caderno, tá? Você vai copiar essas questões no seu caderno, vai responder cada uma delas, certo? E em outro momento nós vamos estar conversando sobre as respostas dessas questões. Não precisa me enviar agora, quero apenas que vocês as resolvam, tá bom? Então, um beijo para todos vocês, bons estudos, espero que tenham compreendido a nossa aulinha dessa semana.